Olá! Nesse vídeo falaremos dos problemas com o uso de vetor e faremos uma breve introdução sobre listas, mas sem discutir seu código ainda. As listas que a gente vai estar apresentando, nós não vamos discutir nenhum exemplo nesse vídeo ainda. Tá, o uso de vetores ou arrays na programação em Java tem uma característica que é a imutabilidade dos objetos do array. Assim como em C, uma vez que a gente define as dimensões do array, não é possível acrescentar, né, novos elementos no array previamente alocado. Então, se eu quero acrescentar um elemento novo, eu tenho que fazer como a gente já viu num exemplo anterior aí, num outro vídeo, tá? Eu sou obrigado a pegar aqui, ó, eu tenho aqui um vetor de classe, né, com tamanho original, e aí eu vou colocando os objetos lá. Aí, se eu quiser um vetor novo, eu tenho que colocar um vetor, eu tenho que criar aqui com o tamanho do original mais um, copiar todo mundo e depois colocar o objeto novo no final. Ou seja, o problema tradicional de uso de vetores, né? Uma vez definidas as dimensões, eu não tenho como redimensionar o vetor, tá? Bem, para resolver essa questão, desde lá de estrutura de dados, que vocês viram, a gente utiliza listas, tá? Então, uma lista é um conjunto de elementos que possuem alguma ordem e é possível inserir ou excluir elementos sem a necessidade de reconstrução da lista. Então, vocês viram lá a lista simplesmente encadeada, duplamente encadeada, né? Então, as listas têm essa característica de alocar um espaço novo apenas quando é necessário. Em Java, analisaremos dois tipos de listas. O array list, que é bastante semelhante ao vetor, o array que conhecemos, né? Na realidade, internamente o array list é implementado com vetor, de forma que, quando adicionamos um novo elemento, internamente ele aloca o novo vetor com uma posição a mais, em seguida copia todo mundo e finalmente coloca o novo elemento no vetor. Então aqui no array list, a gente não resolve a questão de ter que realocar e copiar todo mundo, tá? Então o array list ele pode ser bastante perigoso quando eu tenho muitas inserções, né? Quando eu tenho uma quantidade de elementos grande com muitas inserções. Por quê? Se eu começar com o vetor pequenininho, toda hora que eu acrescentar uma posição, eu tiver que copiar todo mundo, eu vou ter um custo computacional muito alto. E eu também tenho o linked list, que é implementado de forma semelhante a uma lista duplamente encadeada. Então aqui a gente tem algo mais parecido com o que vocês estudaram lá em estrutura de dados. Bem, uma forma de interagir com listas é usando o que a gente chama de iterator. O iterator é muito parecido lá nas listas com o que a gente chamava de marcador, que é um cara que mantém o elemento corrente, né, o elemento que está sobre o marcador, né, e aí eu posso avançar na lista ou voltar na lista, usando esse marcador. Aqui com o iterator a gente só vai em um sentido. Então, para que isso eu consiga usar o iterator, a lista tem que implementar três funcionalidades. O resNext, que verifica se tem um próximo elemento, o next, que retorna o próximo elemento da coleção, e o remove, que remove o elemento que está sob iterator, e ele obrigatoriamente deve ser chamado após a chamada do next, tá? Senão ele fica inconsistente. As duas listas que estamos estudando implementam esses métodos, visto que implementam essa interface. Bem, a gente ainda não estudou interfaces em Java. O iterator é uma interface. Brevemente, uma interface é uma forma que a gente tem de olhar para um objeto, vamos colocar assim, se preocupando apenas com poucas coisas dele. Tentando fazer uma relação com o banco de dados, seria similar a uma view aí, tá? Só para a gente tentar fazer uma relação mais ou menos próxima. A gente vai ter uma aula específica sobre interfaces no momento posterior, mas a ideia é que a gente defina algumas características, alguns comportamentos que possam ser implementados de forma diferente nas mais diversas classes,
mas que eu tenha uma única interface, uma única cara de acesso, né? Um conjunto de assinaturas padrão para acesso aí, tá? No próximo slide aqui, a gente então vai comparar essas duas listas, né? Então, a gente pode usar o linked list, o iterator em ambas, mas uma vai ter mais vantagem em relação à outra. Então, se eu trabalhar com a array list, eu tenho mais velocidade no acesso utilizando índices. É óbvio, porque internamente ela é implementada com array. E para remoção de um elemento é necessário corrigir todos os índices, ou seja, isso aqui é bem custoso, tá? Já o linked list é mais rápido para inserção e interação usando o iterator. Para remoção do primeiro ou último elemento da lista, existem métodos específicos de ótimo desempenho. Então ele tem aqui métodos para garantir um desempenho melhor. Para remoção de um elemento do interior da lista, basta acertar as referências posterior e anterior ao nó. Entretanto, é necessário iterar até encontrar esse nó. Então, os mesmos problemas, né, que a gente tem em listas, o linked list recebe, né? E as mesmas vantagens também. Então, a gente tem que saber que estrutura de dados dessa utilizar de acordo com o contexto que a gente for trabalhar. E se a gente trabalhar usando a interface iterator, a gente acaba conseguindo trocar de uma para outra com bastante facilidade. Então, é recomendável a gente trabalhar com listas que implementam interfaces como a iterator. No próximo slide aqui eu começaria a falar do array list, mas eu vou deixar para falar do array list num próximo vídeo. Então, sobre introdução a listas, né, e os problemas de vetor, era isso aí. Valeu!